Senador, eu estava pensando aqui com os meus botões. Eu, em geral, não costumo ficar fazendo perguntas sobre se Lula ganhar, como é que vai ser isso ou aquilo, porque eu estou preocupado com, primeiro, chegar lá, né? Remover os obstáculos que ainda estão por ser resolvidos, né? Removidos. Né? Mas eu fico pensando o seguinte: o senhor falou em ser historiador, né? Quando a gente olha a Nova República, a gente vê um arco assim, quase que perfeito, de 30 anos, em que você vê um primeiro tempo de organização do regime, uma coisa meio bagunçada ali entre 88 e 93, 94. De repente, né, você tem o governo Fernando Henrique que, enfim, resolve o problema da inflação. Ao mesmo tempo, ele monta um modelo de governabilidade do Poder Executivo que dá poder de agenda a ele no Congresso Nacional. Né? Então, o governo Lula muda um pouco o sistema, mas, enfim, precisa manter a governabilidade. Aquilo chega a um momento de exaustão, por vários motivos, não só os escândalos de corrupção, mas, enfim, dá uma crise de governabilidade e a gente entrou em 10 anos em parafuso. Ano que vem vai dar 10 anos em parafuso. Tudo bem que é até engraçado, porque a gente vai... A gente tem uma grande chance de 10 anos de parafuso, com o Lula de novo na presidência, né, e com todos os adversários que o removeram do poder e batalharam com isso fora e meio arruinados. Parece uma viagem redonda. Mas o fato é que, será que dá para voltar no tempo? O presidente Lula, o primeiro e o segundo governo do presidente Lula foi uma espécie de ápice da Nova República, foi aquele apogeu. Né? Vários regimes são assim, depois eles entram em declínio. O presidente Lula voltando agora, muita coisa foi derruída, muita coisa foi provada que estava equivocada, não só do governo Bolsonaro, né? Porque se as coisas estivessem bem também, antes não tinha acontecido essa desgraça toda que aconteceu de lá para cá. Como o senhor acha que vai se dar essa relação do presidente Lula com os outros poderes? Porque, bem ou mal, o judiciário... Quer dizer, o judiciário se mostra contestado, mas há gente que diz com alguma razão que ele tem poder demais, interfere demais na prática da política. E é por isso, de alguma forma, me parece que o Bolsonaro teve muito sucesso em ficar peitando o Supremo para garantir a impunidade de quem está com o processo encrencado lá. Né? Ao mesmo tempo, você não tem mais aquele Congresso que existia antes, ou você tem uma base centrônica, que meio rebelada, que, na verdade, não quer voltar ao antigo sistema, né? Tanto que se fala em semipresidencialismo. Né? Você tem uma base, na verdade, que quer meio que impor uma agenda ao presidente, meio que virou... Eu sei que é cedo dizer isso, eu sei que o presidente Lula não tem falado muito do assunto, tem evitado ficar fazendo antecipações, tem sido prudente, mas assim, o senhor tem ideia, mais ou menos, desses problemas e do que pode ser feito? Ou você acha que simplesmente a gente vai entrar num modo automático de como as coisas estavam em 2010? Christian, assim, me permita assim, a paródia com a música, né? Eu acho que a gente não vai ver o futuro repetir o passado, né? Nós estamos numa circunstância, vamos inaugurar uma circunstância histórica nova. Eu espero que inauguremos uma circunstância histórica nova com a eleição de Lula, né? Mas eu acho que temos que ter consciência que tem um processo de transição que você muito bem descreve da Nova República. Esse ciclo político histórico se encerrou com a eleição de Jair Bolsonaro, né? E esse ciclo foi importante que, com esse ciclo democrático pós-ditadura, nós tivemos 3 grandes conquistas trazidas para a vida nacional. A própria democracia, a primeira e mais importante de todas as conquistas. Em decorrência da democracia, aí teve como você... Vamos aí contextualizar. Teve aqueles solavancos de governo Sarney, impeachment de um presidente da República, mas aí nós tivemos um processo de pacificação e a conquista da estabilidade da moeda, que tem as raízes da desestabilização econômica na própria ditadura, né? E tivemos depois a inclusão social, a redução do que eu considero o mais grave problema que nós temos, que é a gravíssima desigualdade social que nós vivemos no país. Nós tivemos isso com o advento dos governos petistas e, sobretudo, com o advento do governo do presidente Lula. Mas nós vamos inaugurar uma quadra histórica nova. Vamos primeiro, assim, as forças políticas não serão as mesmas. Como já dissemos, mesmo que nós derrotemos Jair Bolsonaro, nós não derrotaremos o fenômeno social de extrema-direita, fascista, é bom que se diga o termo, né, que surgiu no Brasil. Experiência fascista como essa, nós não temos paralelo
nessa história. Pedro, inclusive, já falou disso anteriormente. Né? Nós tivemos o integralismo nos anos 30, mas longe de ser o que era hoje. O integralismo chegou a mobilizar 10% dos brasileiros. O movimento populista de massas, de extrema-direita, restaurando o pior do pior que se tem na brasilidade, nós temos experiência agora. Né? É sobre isso que nós vamos confrontar. Então, haverá. Eu acho que nós temos que fazer uma reconformação de forças. É necessário muita unidade de forças políticas democráticas para um futuro governo. E eu tenho convicção que tem que ser um governo de transição para restabelecer o fenômeno fascista que adveio da última década e que ascende ao poder em 2018, para ele ser reduzido, extirpado, se tornar minoritário na disputa política brasileira, vai precisar de uma sequência de sucessos de governos democráticos. Nós temos que ter consciência histórica do que há de vir, do que tem a ser construído no próximo período. Então, aí me permita aventurar aí nos caminhos da história, né? Acho que tem um ciclo da história nacional concluído em 2018, o que se comumente denominou como Nova República. Tem um ciclo novo que nós tínhamos assim. É por isso que estamos na chamada, por isso que eu digo que nós estamos na chamada encruzilhada histórica, né? É um plebiscito sobre a Constituição. É quanto tempo essa experiência fascista extrema-direita vai ter duração, né? E é como reconstruir o tecido político, social, a partir daí. Com excrescências que destruíram, inclusive, a vida institucional. Christian, esse tal de orçamento secreto é a ascensão definitiva do chamado Centrão ao poder, né? E não vai ser simples isso daí, né? Eu acho que a gente não vai ser só... o presidente tem dito que vamos negociar com o parlamento que vai ser eleito. Mas vai ser preciso alianças políticas para isso e vamos precisar de outras forças. O que ocorre é que o fascismo, como eu já disse na preliminar, ele destrói as bases da institucionalidade democrática liberal como tal qual nós conhecemos. Ao destruir as bases, tira as coisas do lugar. O Supremo é chamado mais para as coisas agora porque a Constituição é solapada. A Constituição sendo continuamente solapada, tem que chamar o Supremo, né? O Parlamento passa a exercer funções orçamentárias porque o Executivo se abdica disso e começa a fazer a chamada guerra cultural na superestrutura dos valores deles e faz uma aliança política com esse esquema corrupto que tem no Congresso Nacional. Ao passo que no Executivo vamos ter que colocar todas as coisas no devido lugar, no Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente vai ter que ser restaurado para fazer política ambiental, que colocou o Brasil em uma posição de destaque no mundo desde 1992 até hoje. Os outros espaços institucionais vão ter que ser restaurados para cumprir o papel que vai ser cumprido. Ao mesmo tempo, os poderes vão ter que voltar aos seus limites, né? Não vai precisar chamar o Supremo, não vai precisar se interferir tanto. Esse é o desafio de reconstrução institucional que nós vamos ter, na melhor das hipóteses, que Deus assim nos ouça, com a derrota de Bolsonaro.